Fala galera, beleza? Bom, então dando continuidade ao conteúdo do livro de vocês, a gente vai falar hoje sobre razão iluminista. O iluminismo, como vocês bem sabem, é um tema recorrente, tanto em filosofia, quanto em sociologia, quanto em história. Então, a parte que a gente vai discutir hoje, o ponto que a gente vai analisar sobre o conteúdo, tem a ver com a filosofia. Tem a ver o quanto o movimento iluminista impactou e foi impactado pela filosofia. Tranquilo? Então vamos adiante. As luzes da razão. Os iluministas pretendiam ser uma espécie de farol, eliminando qualquer sombra da irracionalidade que ainda se manifestasse no pensamento. Aqui a gente precisa dar um passo atrás para compreender melhor o papel do iluminismo nesse cenário. Se vocês se recordam, a gente passa quase 1000 anos no que ficou mais tarde conhecido como Idade Média. E a Idade Média se configurou como um momento da história europeia em que o conhecimento formal estava praticamente todo ele restrito a espaços religiosos. Lá atrás, quando vocês estudaram a filosofia da Renascença, vocês perceberam claramente que o pensamento renascentista, surge exatamente da necessidade ou de um desejo daqueles pensadores de contraporem a todo o modelo de pensamento anterior, ou seja, o pensamento escolástico. Tudo o que o pensamento renascentista constrói, a gente dá continuidade aqui, óbvio, com o iluminismo. Por quê? Porque primeiro a gente tem o renascimento, a renascença como uma nova modalidade de pensar, mesmo que bebendo das fontes antigas como Platão, como Aristóteles, mas descartando as análises e os comentários que foram construídos na Idade Média acerca desse pensamento antigo. Mais tarde, vocês viram que a gente discutiu no capítulo anterior a esse, o racionalismo e o empirismo. Ou seja, se o conhecimento ele é fruto exclusivamente da razão, como defendiam os racionalistas, ou se ele é fruto exclusivamente da experiência, como defendiam os empiristas. Percebam que toda essa discussão ela só é possível porque antes os renascentistas propuseram uma nova forma de pensar. Uma forma que descartava a ideia de que o pensamento, de que o conhecimento humano é fruto de revelações divinas. Que o conhecimento humano produz verdades eternas fruto exatamente dessa iluminação divina. Avançando então nessa lógica, a razão vai assumir, depois dessa contradição entre racionalistas e empiristas, a razão vai ganhar cada vez mais destaque. Mas não a razão sob o ponto de vista dos racionalistas, de que ela é promotora única do conhecimento. Não. A razão, a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de refletir, mesmo que essa reflexão surja da experiência, mesmo que ela seja oriunda da experiência, a razão vai então ganhar um status dentro da ideia do movimento iluminista. E esse status dessa razão vai apontar na direção de que conhecimento e progresso caminham juntos, estão entrelaçados. Que uma sociedade só é capaz de alcançar progresso se caminhar de mãos dadas com a capacidade de raciocinar, com a capacidade de produzir conhecimento. Tranquilo até aqui? Então vamos adiante. A razão era entendida como portadora de uma missão civilizatória, indispensável para o progresso da humanidade, como eu acabei de dizer. Lembre-se que o iluminismo ele está no contexto histórico da Revolução Industrial. Revolução esta que transformou de maneira drástica
a forma como as pessoas produziam. Então, perceber que essa mudança na forma como as pessoas produziam, aumentando absurdamente o nível dessa produção, é fruto do conhecimento, associou-se naturalmente então à ideia de que cada vez que o homem conhecesse mais ele progrediria, mais ele alcançaria um progresso sustentável, um progresso avassalador. Óbvio que na medida em que a gente vai avançando e vai se desenvolvendo e vai criando diversas tecnologias para produzir cada vez mais, a gente vai percebendo que não é tão sustentável assim. Mas que sim, o conhecimento é fundamental. Eu diria mais, eu diria essencial para o desenvolvimento do progresso. A religião e a política foram as instituições mais criticadas pelo iluminismo. Por quê? Fuça aí na sua memória. Recorda aí das diversas aulas que nós tivemos até hoje. Simples. Bom, primeiro ponto. Se você pensa religião, você pensa todo o domínio que a religião, através da Igreja Católica, teve sobre o conhecimento. Foi ela, sem sombra de dúvida, quem construiu e manteve um monopólio sobre o conhecimento para si. O conhecimento praticamente estava restrito a espaços religiosos. As próprias primeiras universidades que surgiram no mundo, surgiram na Europa, elas surgem sobre a organização das igrejas. Elas surgem sobre um currículo que é elaborado pela igreja. E a política? A política, bom, como vocês bem se recordam, é desse contexto de fim da Idade Média e nascimento da Idade Moderna que surge o que a gente vai chamar de absolutismo monárquico, quando há uma centralização do poder monárquico na mão de um único rei. E aí, óbvio, o rei passa a deter sobre a sua disposição toda a capacidade de governar. A palavra do rei era a lei. Não à toa, Luís XIV, rei da França, ele personifica a ideia máxima desse absolutismo em uma frase: o Estado sou eu. Ao dizer essa frase, Luís XIV está dizendo, olha, eu determino os rumos que o Estado deve tomar. Eu determino os rumos que a França, nesse caso, vai seguir. Então, havia ali uma crítica muito grande, tanto à igreja pelo monopólio sobre o conhecimento no período anterior, quanto sobre o Estado pelo monopólio de poder que havia constituído com o absolutismo monárquico, com o surgimento dos Estados nacionais. E por que essa crítica? Porque, quer queira, quer não, os iluministas pensavam a ideia de liberdade. Os iluministas, amparados pela racionalidade, defendiam que os homens precisavam ser livres para realizar toda a sua potencialidade, para extrapolar todos os possíveis limites impostos à razão humana. Tranquilo? Então vamos adiante. Os iluministas defendiam o conhecimento científico e técnico e os direitos humanos. Tranquilo? Vamos lá. Deísmo. Quando a gente pensa em deísmo, a gente está, primeiro, concebendo a ideia da manutenção da crença em Deus. Só que o deísmo é também, de certa forma, uma crítica ao modelo cristão que se estabeleceu naquele contexto. Se vocês pararem para refletir, e eu os convido que façam, pensem o seguinte: a Igreja Católica, ela se consolida lá no final da Antiguidade, ainda não, pega aí a metade da Antiguidade, no século II ali, o cristianismo surge e vai se consolidando, e vem se fortalecendo século após século, até se tornar a grande potência que o cristianismo foi com a Igreja Católica na Idade Média. Bom, dentro dessa concepção de Idade Média, o que era certo e o que era errado, o conhecimento,
as verdades, os dogmas da Igreja Católica, eles eram revelados a pessoas escolhidas dentro da igreja. Essas pessoas tinham a obrigação moral de socializar essas verdades para o resto da humanidade. Bom, se o sujeito desejasse manipular essas verdades para o seu próprio benefício ou para o benefício de uma instituição qualquer, ele teria plenos poderes de fazê-lo. Então, o que é que o deísmo vai contrapor? O que é que o deísmo vai propor em contraposição à religião positiva, ou seja, esse modelo de religiosidade que era o catolicismo, que era o cristianismo? Ele vai propor que a gente pense, que a gente busque uma explicação racional. Percebam, a maior parte desse movimento, ou seja, do deísmo, ele não negou a existência de Deus, mas elaborou novas ideias religiosas, como o deísmo ou a religião natural, que é exatamente isso que a gente está falando. O Deus dessa religião natural era desinteressado dos assuntos humanos, enquanto o Deus católico observa quem está sendo bom, quem está sendo ruim, quem está pecando, quem está vivendo uma vida justa, e pune aqueles que estão pecando e absorve e concede o paraíso àqueles que viveram uma vida justa, de acordo com o seu código de ética, de acordo com o seu código de valores, que é a Bíblia. A religião natural, o Deus da religião natural, não tem nenhuma preocupação com assuntos humanos. Então, os humanos façam o que fizerem, Deus da natureza é indiferente. A principal diferença entre a doutrina da religião natural e a positiva estava no modo como as verdades eram adquiridas. Olha que sacada. O que é que os deístas, os sujeitos que figuravam dentro dessa religião natural, eles propagavam? Eles diziam que essas verdades elas podem ser conquistadas, elas podem ser adquiridas pela nossa capacidade de pensar. Que não há nenhuma necessidade por parte de nós, seres humanos, de dependermos de uma revelação divina. Então percebam, eles contestaram na base a essência do cristianismo. A ideia de que as verdades propostas pelo modelo cristão são verdades reveladas por Deus a sujeitos escolhidos dentro da doutrina religiosa, dentro da instituição Igreja Católica. Tranquilo? Então percebam, só o entendimento da ordem das leis naturais do mundo e do universo levava a humanidade a crer na existência de Deus. Olha o que eles estão nos convidando a pensar. Poxa, se você é racional, se você é capaz de pensar, de refletir sobre a realidade em si, se você é capaz de entender como o universo se organiza, como a humanidade se organiza dentro desse universo, você é capaz de compreender e de perceber a existência de Deus. Logo, você não precisa esperar que Deus, num gesto de milagre, revele todo esse entendimento para você. Tranquilo? Então vamos adiante. E óbvio, assim como havia o deísmo, que não descartava a crença em Deus, pelo contrário, mantinha essa crença em Deus, só reorganizava a forma como acreditar em Deus. Havia também o ateísmo, que era a descrença na existência de Deus. Ou seja, aqueles sujeitos que acreditavam que Deus não existia. E aí, óbvio que eles partiam de uma percepção muito simples. Eles eram pensadores materialistas. E ele dizia, Deus não está representado materialmente. Eu, enquanto ser humano, não sou capaz de perceber
a presença material de Deus. Logo, Deus não existe. Esse era o pensamento que os ateístas manifestavam. Se Deus não pode se materializar para ser percebido pelos seres humanos, percebido pela racionalidade humana, então ele não existe. Tranquilo? Então vamos adiante. Razão e experiência. Os iluministas praticavam o método indutivo e não o dedutivo dos racionalistas. Eu não sei se vocês se recordam, mas a gente já estudou tanto o método indutivo quanto o método dedutivo quando a gente estava lá deixa eu me recordar o ponto exato. Esse é o livro do 7º ano, vocês estudaram. Método dedutivo e o método indutivo. Tranquilo? Mas eu vou trazer um pouco para vocês rememorarem e facilitarem assim a compreensão do que precisam entender. Bom, o método dedutivo, como o próprio nome já diz, ele deduz. Ele tira uma pequena parte de uma parte maior. Vamos pensar, por exemplo, o seguinte. Vou pegar um pensamento lógico para explicar. Sócrates é humano. Todo humano é mortal. Sócrates é mortal. O que é que eu acabei de fazer? Eu peguei um fato de que Sócrates é um ser humano. Depois peguei um outro fato de que todo ser humano é mortal. Então, eu só posso concluir que Sócrates, sendo humano, ele também é mortal. Ele também morre. Então, eu peguei uma frase verdadeira, uma segunda frase verdadeira, o que a gente chama em lógica de premissa, premissa 1, premissa 2, e a conclusão, obviamente, seria verdadeira no sentido de que eu só poderia deduzir, a partir das duas primeiras informações, a terceira informação, de que Sócrates é mortal. Theo, então o que seria o método indutivo em contraposição ao método dedutivo? Simples. O método indutivo é aquele em que você induz uma determinada situação algumas vezes, repete ali algumas vezes, e se ela gerar os mesmos resultados, resultados muito próximos, você então cria uma generalização, ou seja, você cria uma teoria sobre aquilo. Isso é muito comum no método científico hoje. Te dou um exemplo. Quando alguém está desenvolvendo um determinado, pensar um remédio, ele vai realizar diversas experiências. Essas experiências se dão em um ambiente controlado, onde ele pode repetir exatamente, de maneira extremamente precisa, cada uma das etapas desse método, dessa indução, e observar os resultados que isso gerou. Ele pode fazer uma vez, 2, 3, 10, 15, 100, 200, 300 vezes. Se o resultado for o mesmo da primeira, com um mínimo de variação, então ele é capaz de criar o que a gente chama de uma teoria ou de uma generalização, para dizer que toda vez que você fizer determinada coisa de tal forma, coisa e tal, você vai alcançar exatamente tal resultado. Qual é o método que o pensamento científico usa hoje? O indutivo ou o dedutivo? Óbvio, o indutivo. Há, claro, algumas ciências que elas não se permitem, vamos dizer assim, o uso tranquilo do método indutivo. Exemplo, a história. Você não tem como induzir um fato histórico. Você precisa deduzir do fato histórico. Então você vai observar um determinado fato histórico e tentar retirar dele informações que lhe permitam construir uma determinada teoria. Por quê? Porque você não tem como manipular o passado. Então, o método indutivo ele não necessariamente serve por exemplo, a história. Mas ele é muito bem-vindo, muito bem quisto, por exemplo, nas ciências naturais.
na química, na física. Por quê? Porque você pode, na biologia, você pode manipular as situações, experimentar os eventos para construir as teorias. Tranquilo? Então, para o materialismo, não existe alma mortal ou imortal fora do corpo. Percebam, o materialismo defende que a gente alcança um determinado conhecimento seguro, a partir da percepção do material, do que a gente enxerga na realidade. Logo, se o materialismo não enxerga a alma, mortal ou imortal que ela seja, então ele está descartando essa discussão sobre alma. 3 nomes são extremamente relevantes quando a gente pensa nesse modelo de materialismo. Lamaitre, aqui é um E, não é um L, foi erro de digitação, Lamaitre, Helvetius e D'Holbach. Aqui é um A e não um O, D'Holbach. Aqui eu errei e coloquei um O, erro de digitação, tranquilo? E aí, a gente tem a publicação do Homem-Máquina, que foi de 1748, Lamaitre, mas esse livro foi destruído. A gente não teve acesso a nenhum dos exemplares produzidos. Então, a gente só tem o título e a ciência de que ele existiu, mas não temos acesso ao conteúdo e o que era discutido nessa obra. Tranquilo? Então vamos adiante. Lembrando, se tiver dúvida, anota no caderno. Semana que vem tem live para tirar dúvida. Então vamos lá. O Iluminismo francês e a enciclopédia. Bom, o Iluminismo, na França, ele é vamos dizer assim, um movimento mais vivo, um movimento mais intenso. Primeiro por quê? Porque havia os chamados espaços iluministas. Pessoas interessadas no conhecimento literário, histórico, científico, filosófico, elas se reuniam em salões, como festas mesmo. Imagina aí, um salão gigantesco com muitas pessoas interessadas em discutir conhecimentos diversos. Esses salões reuniam pessoas que iam para lá debater ideias, conversar com outras pessoas sobre esses temas que estavam em voga naquele contexto. Sobre esses temas que levantavam debates diversos: filosofia, história, literatura, ciência, método dedutivo, método indutivo, matemática, física. Todos esses conhecimentos eram postos em prática e debatidos ali naqueles espaços. Então, era muito comum, por exemplo, encontrar pessoas sentadas em cafés públicos também debatendo esses conhecimentos. Então, esse movimento iluminista na França ele era mais vivo, ele era mais pulsante. É desse movimento que surge o que a gente vai chamar de enciclopédia. Enciclopédia ou dicionário aqui é racional. Dicionário Racional das Ciências, das Artes e dos Ofícios, por uma Sociedade dos Homens de Letras. Bom, quem escreveu a enciclopédia? Bom, a enciclopédia ela surge da contribuição de diversos pensadores nas mais diversas áreas. Mas quem organizou esse pensamento, quem idealizou a enciclopédia, foram 2 pensadores, Denis Diderot e Jean d'Alembert. Esses 2 sujeitos foram os idealizadores e organizadores da enciclopédia. E vocês devem estar se perguntando, bom, enciclopédia. É provável que vocês já tenham visto uma enciclopédia. Hoje a gente olha e acha muito complicado pensar uma enciclopédia. Pensar uma coleção de livros gigantescas, que por exemplo na minha infância e início da adolescência era muito comum chegar na casa de alguém letrado, de alguém que teve acesso à educação e encontrar na estante da sala uma enciclopédia com seus diversos volumes. E essa enciclopédia era uma manifestação, era quase um atestado de alguém que teve acesso à educação. Quando eu trabalhei na biblioteca da Casa Dizzy Teixeira,
as enciclopédias ainda estavam lá e provavelmente ainda estejam hoje. E elas serviam de uma forma muito bacana para pesquisas. Por quê? Vamos supor, dia 12 de julho, que é comemorado o aniversário de nascimento do Anísio Teixeira, nós, nos dias anteriores, já que ele é feriado municipal, nos dias anteriores ao aniversário, a gente recebia uma gama muito grande, uma quantidade muito grande de alunos, principalmente de escolas públicas, para pesquisarem sobre Anísio Teixeira. E bom, naquela época a internet ainda não tinha um conteúdo tão vasto como nós temos hoje. Não tínhamos tanta informação disponível na internet. Então, íamos para a enciclopédia, o menino lia o verbete que estava ali, óbvio, uns liam, interpretavam o que estavam ali e produziam seu próprio texto, demonstrando o que compreenderam dessa leitura. Outros literalmente transcreviam tudo que estava lá para o caderno e entregava para os professores. Mas a enciclopédia tinha esse serviço. Isso eu estou falando do início do século XXI, 2007, 2008, 2009, 2010. Imagine lá atrás, século XVIII, século XIX. A enciclopédia foi extremamente útil e é uma construção do pensamento iluminista. Uma publicação impressa, organizada em vários volumes, salvo engano 34, e reunia verbetes de diversos assuntos da letra A a Z. Então, era sempre muito útil. Mas quem foi D'Alembert? D'Alembert foi um pensador, um estudioso de filosofia, o idealizador da enciclopédia, mas ele não permaneceu dentro do projeto da enciclopédia por muito tempo. Ficou em torno de uma década e depois se afastou, provavelmente por desacordo com o Diderot em alguns aspectos, e continuou seus estudos de filosofia. Lançou mais tarde uma obra intitulada Elementos da Filosofia, em que demonstrava nessa obra aspectos do que referenciava seu pensamento, que era empirista, ou seja, depositava na experiência um valor muito grande. Estudou a obra de Francis Bacon, que também era um empirista, e elogiava essa obra de Francis Bacon. Estudou Locke e estudou Isaac Newton. A razão devia se fundamentar na experiência. Óbvio, ele era um empirista, então ele entendia que a experiência era fundamental para a construção do conhecimento. Era também um deísta, por quê? Porque criticava a religião positiva, criticava a religião no seu formato normal, natural, seu formato da Igreja Católica, e defendia uma religião natural, uma religião amparada pela racionalidade. Para ele, ser humano esclarecido era capaz de encontrar racionalmente o caminho da moral. Ou seja, para ele, se o ser humano é capaz de pensar, ele é por si só capaz de escolher o que é certo e recusar o que é errado. Diderot era um filho de artesão, recebeu educação jesuíta, então perceba, ele estava inserido naquele processo de formação onde a igreja detinha o conhecimento. Acreditava na força da razão, mas não a concebia com poderes ilimitados, ou seja, ele entendia que a razão era um diferencial importantíssimo da humanidade, mas que ela não era ilimitada, ela tinha limites muito claros. Tem uma frase atribuída a Diderot, que eu não vou me recordar em sua completa integralidade aqui, então eu vou parafrasear, que ele dizia mais ou menos que todas as mazelas do mundo deixariam de existir quando o último rei fosse enforcado pelas tripas do último padre. Percebam, ele critica com essa frase a religião e o absolutismo monárquico como duas desgraças presentes naquele mundo, naquele contexto histórico. Tranquilo? Dois momentos distintos marcaram seu pensamento, ou seja, ele teve um momento em que os pensamentos filosóficos dialogavam plenamente com a razão, dialogavam plenamente com o modelo de religião que se tinha,
e num dado momento ele se inclina muito para próximo do que é o ateísmo. Então ele vai escrever um livro intitulado Carta sobre os Cegos, onde vai contestar os valores construídos pela igreja e as próprias verdades que essa igreja defendia. Tranquilo? Então vamos adiante. François Voltaire. Voltaire talvez seja um dos nomes mais destacados do iluminismo francês. Crítico ferrenho desse racionalismo, dessa ideia de que é preciso conhecer para progredir, no sentido de progresso material, no sentido de ter posses, de conseguir coisas. Escreveu um livro muito bacana, eu sugiro inclusive a leitura, eu tenho aqui, eu li tem muito tempo, me recordo de alguns pontos fundamentais, e entre esses pontos fundamentais, o livro é leve, ele narra a trajetória de Cândido, que sai em busca de um conhecimento, e ele vai encontrando coisas e vai acumulando essas coisas no correr dos espaços. Mas tem um cara que funciona como uma espécie de tutor, uma espécie de, vamos dizer assim, professor de Cândido, que é Pangloss. Pangloss é um filósofo e Pangloss defende que nós vivemos no melhor dos mundos possível. Que se tudo o que acontece aqui de ruim, não reclame. É o melhor que nós temos disponível. Se você estivesse em outro mundo, em outra realidade, com certeza seria imensamente pior do que isso. Voltaire nessa obra é um sátiro. Ele faz uma sátira muito, muito rigorosa, muito severa ao pensamento de Leibniz, que defendia que nós vivemos no melhor mundo possível. Voltaire tinha severas dúvidas com relação a isso. Voltaire também é um deísta, acredita que a razão seja o caminho para compreender tudo o que há e ela é capaz de explicar muitas das coisas que existem. E tem uma frase que não é do Voltaire, na verdade é atribuída à sua primeira biógrafa, mas que durante muito tempo se propagou como se fosse dele. Inclusive é um dos motivos pelo qual eu me interessei pela filosofia lá no final do ensino médio. A frase diz o seguinte, abre aspas, posso não concordar com uma só palavra do que disseres, mas defenderei até a morte o direito que tem de dizê-las. Fecha aspas. Voltaire tem nessa frase de sua primeira biógrafa uma síntese, de certa forma, do pensamento de Voltaire. Porque o pensamento de Voltaire é exatamente sobre isso, sobre o respeito à diferença, sobre a compreensão de que os indivíduos são diferentes e que o fato de ser diferentes não justifica que sejam tratados de formas diferentes, porque são merecedores de sua dignidade, são merecedores do respeito do outro. Então devemos tolerar, devemos respeitar esses indivíduos em suas particularidades. Não podemos conhecer os segredos de Deus, então as diversas igrejas não podem afirmar que suas doutrinas são as mais verdadeiras e as outras. O que é que ele está querendo dizer? Bom, se nós não somos capazes de acessar o pensamento de Deus, o pensamento divino, se nós não somos capazes de entender esse pensamento, como a igreja pode levantar a mão e dizer, olha, a minha verdade é a verdadeira e a dele é falácia, e a da outra igreja é uma mentira? Como? Se você não tem condição de acessar o pensamento de Deus. Então, para ele, teoricamente, elas estariam então mentindo em benefício próprio. Tranquilo? Adiante. Montesquieu. Montesquieu escreveu um livro chamado O Espírito das Leis. Esse livro é extremamente importante porque é ele quem vai conceituar a ideia de três poderes. Nós temos nesse formato do pensamento de Montesquieu a ideia de que
uma república funcionaria bem, um governo funcionaria bem, se fosse organizado a partir de 3 poderes e esses poderes conservassem entre si uma independência. De que maneira? Sem que um interferisse no outro. A República Federativa do Brasil é pautada nesse ideal. Nós temos 3 poderes. Nós temos o poder jurídico, nós temos o poder legislativo e nós temos o poder executivo. Na teoria, eles não deveriam interferir um no outro. Na prática, como tudo no Brasil, é um grande problema. A gente tem visto recentemente interferências diversas de um poder no outro de forma extremamente danosa para a própria manutenção do Estado brasileiro, para a própria manutenção da sobrevivência do povo brasileiro. Mas essa, óbvio, é uma questão para um outro momento, para talvez um outro tema. Agora é preciso apenas que vocês compreendam que Montesquieu defendia os 3 poderes independentes entre si. Talvez o mais próximo que a gente tenha da teoria do pensamento do Montesquieu é o formato estadunidense. Lá, pelo menos superficialmente na prática, esses poderes são independentes. Jean-Jacques Rousseau. Rousseau é outro filósofo muito conhecido do iluminismo. Rousseau tem uma frase que a gente volta e meia vê ou lê em algum texto que vocês produzem, que é: o ser humano nasce bom, a sociedade que o corrompe. Essa é a teoria de Rousseau e que ele usa para sustentar a construção do contrato social que vocês estudaram quando a gente estava pensando e discutindo o contratualismo político e que a gente ainda vai voltar a ele em alguns momentos. Algumas obras que o Rousseau escreveu estão postas aqui: discursos sobre a ciência e sobre as artes, discursos sobre a desigualdade. Em algumas traduções aqui no Brasil vocês vão encontrar a origem do discurso sobre as desigualdades humanas. Então vocês podem encontrar essas 2 traduções. Aqui o contrato é o contrato social. Eu suprimi a palavra social aqui, mas o livro é o contrato social. Emílio e ensaios sobre a origem das línguas. Iluminista, sim, iluminista, mas um crítico ferrenho da sociedade, porque acreditava que essa sociedade foi a grande causadora de todos os males, que existem nela. Com o surgimento da propriedade privada, ele diz que surge tudo que há de ruim na sociedade. No livro Emílio e a Concepção Pedagógica, Rousseau vai propor que a gente reflita sobre o nosso papel dentro da sociedade. Que a gente entenda que, se formos capazes de perceber o outro, de pensar o outro como nos percebemos e como pensamos a nós mesmos, talvez tratássemos o outro com um pouco mais de dignidade, com um pouco mais de respeito, e talvez com isso a sociedade se tornasse um lugar melhor. Óbvio, é uma teoria, é um ponto de vista. A prática, infelizmente, é muito distante dessa realidade. Outros 2 pensadores importantes são Christian Wolff e Immanuel Kant, todos 2 alemães. Kant, o próximo capítulo é sobre Kant, veremos o capítulo na íntegra. O Wolff, a gente tem pontos específicos do pensamento dele. Primeiro, ele foi amigo de Leibniz e bebeu muito da filosofia de Leibniz. Vocês estudaram Leibniz quando a gente estava discutindo racionalismo. O conhecimento para ele era dividido em ciências racionais teóricas, em que ele aglutinava, ou seja, juntava ontologia, cosmologia, psicologia racional e teologia natural. Ciências racionais práticas, onde ele colocava filosofia prática, direito natural, política e economia. Ciências empíricas teóricas, onde ele juntava psicologia empírica, teologia e física dogmática, e ciências empíricas práticas, onde ele colocava disciplinas técnicas e física experimental. Se a gente for pensar essa divisão proposta por Wolff, percebemos claramente que é uma divisão do seu tempo, do seu contexto histórico. Por quê? Porque ao pensarmos esses conhecimentos, muitos deles
se dilui numa coisa só hoje em dia. Exemplo, a gente não tem uma filosofia prática. Por mais que a gente tenha o pragmatismo, por mais que a gente tenha uma filosofia analítica que se debruce sobre questões do dia a dia e como resolvê-los, ainda assim isso faz parte da filosofia. Não há um ramo específico dito filosofia prática. Quando a gente pensa, por exemplo, em psicologia racional, ela está diluída com psicologia. A gente não categoriza mais como racional ou como empírica. Da mesma forma que a gente não separa a teologia de teologia natural. Todas essas questões estão comportadas dentro da ideia de uma única teologia. Tranquilo? Bom, se restarem dúvidas, anotem no caderno e na próxima live a gente tira essas dúvidas. Se não, eu deixo aqui um forte abraço e semana que vem a gente se encontra ao vivo para debater todos esses temas, ampliar todos esses temas como a gente faz nas lives. Mas eu fico por aqui, um forte abraço e tchau, tchau.